Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da lista 5. Questão 8, da Fundação João Pinheiro, cita uma situação onde uma corda está presa em dois pontos de mesma altura em duas paredes afastadas uma da outra. E aí um objeto é pendurado nessa corda, mais próximo da parede à esquerda, como está representado na figura. Ele está chamando de FE e FD módulos das tensões na corda. FE, a corda esquerda, e FD, a tensão na corda direita. Além disso, o objeto tem um peso P, cujo módulo é dado pelo valor lá, pela letra P, que é o peso do objeto. Ele quer a relação entre as tensões, FE e FD, e a relação entre os módulos das tensões e o valor do peso. Vamos desenhar as forças que atuam na corda, a corda que estava inicialmente na vertical e ficou aí, deslocada da vertical. A gente tem a força que a corda que está presa no objeto faz, que é vertical para baixo. Essa força vai ser igual em módulo ao peso do objeto. Então, essa força F tem módulo igual ao peso do objeto. F igual a P em módulo. Reparem que não tem a setinha aqui em cima do F e do P, então é um módulo. Além de ter duas forças, a tensão à direita e a tensão à esquerda, que ele chamou de FD e FE. Então, essas são as forças. Vamos dar um zoom aqui nessa situação. Então, tá aqui, ó. A gente pode dar um zoom, a gente pega aqui um pedaço aqui da figura, né? Um pedaço, e a gente dá aqui um zoom. Lembrando que à direita existe um certo ângulo. Esse ângulo que está colocado aqui, ó, que é o ângulo θ à direita. Esse ângulo que a corda faz com a horizontal. E à esquerda tem um ângulo aqui, que é o ângulo θe. É fácil perceber que o ângulo θe é maior que o ângulo à direita, uma vez que o objeto está pendurado mais à esquerda. Se o objeto estivesse pendurado exatamente no meio da corda, os ângulos seriam iguais. Mas nesse caso, o ângulo à esquerda é maior. A gente pode representar as forças novamente. A força que a corda que está pendurada no objeto puxa a corda que estava na vertical, e as tensões, que ele chamou de FD e FE. A gente pode ainda desenhar aqui as componentes das tensões ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. A gente tem a componente horizontal de cada uma delas, que é o FDX e o FEX, componentes horizontais das tensões, e as componentes verticais, FDY e FEY. Então, estão as duas componentes aqui. Vale lembrar que este ângulo que a tensão à direita faz com a horizontal é o mesmo ângulo ΔD aqui, ó. Se a gente traçar aqui a horizontal, esses ângulos, ó, são alternos internos. A mesma coisa do outro lado. O ângulo que a tensão faz com a horizontal é o mesmo ângulo θe. Também aqui, ó, alternos internos. Ok? Por que eu estou desenhando esses ângulos? Pelo seguinte: como o sistema está em equilíbrio e eu troquei os vetores verdes pelas suas componentes, a gente, na situação de equilíbrio, tem que ter que as forças na horizontal tem que se cancelar, o FEX tem que ser igual ao FDX, então aqui na horizontal as forças se cancelam, e na vertical também. Na vertical a gente tem que a força FEY mais FDY, as forças verticais para cima, tem que ser iguais à força para baixo, F, cujo valor é igual ao peso. Então, essa é a condição de equilíbrio. São as duas equações que garantem o equilíbrio. Vou fazer uma revisãozinha aqui de um detalhe importante. Componente de um vetor e o vetor, como é que se relacionam? Se a gente enxerga aqui um triângulo retângulo que tem um valor aqui de hipotenusa igual a F em módulo, e um cateto, que é o FX, F na direção X, então a gente pode escrever um em função do outro em função do ângulo, θ. A gente sabe que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o FX, dividido pela hipotenusa. Ou seja, a componente
horizontal, fx, é f cosseno do ângulo. A componente vertical, fy, a gente também pode colocar em função do f. Lembrando que esses ângulos aqui são iguais, ó, θ. Então, no triângulo retângulo superior, o seno de θ é o cateto oposto, que é o fy, sobre a hipotenusa, que tem módulo f. Ou seja, o fy é f vezes seno de θ. Tá? O pessoal costuma decorar da seguinte forma: a componente que está colada com o ângulo, colada, é cosseno. A componente que está sem o ângulo, sem, é seno. Funciona. Mas substituindo aqui, ó, o f é x, é o fe vezes cosseno de θ e. E à direita eu tenho fd cosseno de θ à direita. Aí ele pediu no problema para a gente descobrir a relação entre FE e FD. Então vamos lembrar um pouquinho também de trigonometria. Se um ângulo é maior do que o outro, e esse ângulo é menor do que 90, o cosseno do ângulo maior ele vai ser menor que o cosseno do ângulo menor. Tá? Por exemplo, você sabe quanto que vale o cosseno de 45? 45, cosseno é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7. Cosseno de 45, então, a gente pode escrever até aqui, ó, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. E quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Olha só, maior valor do ângulo, menor valor do cosseno. Quanto que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Quanto que é o cosseno de 0 grau? É 1. Reparem que quanto maior o cosseno, entre 0 e 90, menor, quanto maior o ângulo, menor é o valor do cosseno. Isso quer dizer o seguinte: como o θ é maior que o θd, o cosseno de θe é menor, vou colocar uma seta aqui, ó, é menor do que o cosseno de θt. O cosseno de θt, então, ele é maior. Ora, você tem aqui o produto de uma força por uma grandeza e do outro lado o produto de uma outra força por outra grandeza. Só que aqui o FE está multiplicando um número pequeno. Do lado direito o FD está multiplicando um número maior. Para que haja igualdade, o FE tem que ser maior que o FD. FE maior que o FD. Então está aqui a primeira coisa que foi solicitada no problema, a relação entre FE e FD. Agora vamos achar a relação entre FE e FD somados com o peso. Ora, a gente tem aqui a seguinte relação: FAY mais FDY igual a peso. Mas a gente sabe que a componente de um vetor é menor que o módulo dele. A gente tem essas duas relações aqui, ó. Basta olhar para a figura. Se você olhar para a figura, os vetores em azul, componentes, são menores do que o vetor que ele é componente. Os vetores em verde são maiores que os azuis. Isso porque o verde é a hipotenusa de um triângulo. E o azul é o cateto desse triângulo. A hipotenusa é sempre maior que o cateto. Se você soma parcela a parcela, do lado esquerdo, você vai ter o FY somado com FDY. E do lado direito, você vai ter o FE somado com FD. Do lado esquerdo, a soma dessas componentes é o peso. Do lado direito, você tem as forças que ele quer que você descubra a relação. Então, a gente chega com essa expressão aqui, ó, que é a mesma coisa, escrevendo aqui na resposta já, escrevendo ao contrário, né? FE mais FD é maior do que o peso, que é a outra condição que ele queria estabelecer. Ou seja, se você pegar o valor do vetor verde, FD, somar com o valor do vetor FE em verde, tem que dar um valor maior do que o peso, certo? Então, tá aí as duas condições que foram solicitadas no problema, tá?
Ou seja, resumindo, qual tensão é maior? FE. Por que FE é maior mesmo? FE é maior que FD, porque este ângulo que o fio faz com a horizontal à esquerda é maior que o ângulo à direita. Ou simplesmente, quanto mais próximo do ponto que ele está preso lá no suporte, maior vai ser a força. Se o objeto estivesse no meio certinho, as forças seriam iguais. Se o objeto estivesse mais à direita, a força direita seria maior. E somando o módulo das forças em verde, ele é maior que o peso. Por quê? Porque as componentes dessas forças somadas têm que ser igual ao peso. Como as componentes são menor do que os vetores, né, que eles são componentes, então a soma do módulo dos vetores FE e FD vai ser maior que o peso. A resposta é a letra A. Bom, é uma questão que deu mais trabalho, porque eu deduzi uma série de coisas, né? Foram deduzidas aí as componentes horizontais, as componentes verticais, foi feita uma análise mais minuciosa, mas se você pegar a questão como ela está apresentada aí, como é que a gente faz? Olha, está mais deslocado para a esquerda, então a tensão à esquerda é maior. Você já eliminaria a letra C e D. E a soma das tensões não pode ser igual ao peso, porque as componentes delas somadas na vertical é que são iguais ao peso. Então você não pode ter o módulo delas somadas igual ao peso. Né? Vamos supor aqui, ó, só para você imaginar, que o peso fosse 10 newtons e a componente vertical aqui da força direita fosse 4 newtons e a componente à esquerda do FE fosse 6 newtons. Então as componentes somadas, 6 mais 4, tem que equilibrar o peso. Mas se a componente é 6, o vetor é bem maior. Depende, lógico, do ângulo, mas a componente seria maior. Seria, né, se você comparar aqui, ó, a componente é 6, então o vetor vale, sei lá, 15. Né? E o outro, como ele tem que ser menor, né, vamos colocar 12. Então, o que está dizendo aqui na segunda parte? Que 15 mais 12 é maior que 10. Mas 6 mais 4, que são as componentes somadas, tem que ser igual a 10. Se ele falasse aqui componentes verticais, teria que ser a letra B. São iguais ao peso. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.